Capítulo 5. Selene voltando à vida. Como se fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim? Seu colo, e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim, ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Tudo aquilo era muito louco, e eu parecia não ser mais eu mesma. Era a melhor sensação do mundo. Estava me sentindo a melhor pessoa do mundo. Como isso poderia ser verdade? Como poderia estar feliz com meu cabelo e corpo cheio daquela poeira que habitava aquela calçada em que estávamos? Eram milhares, quem sabe milhões de micróbios que tentavam se apossar de um corpo já apossado por um desejo que superava todas as patas daqueles seres cujos corpos eram invisíveis aos olhares homo sapiens. O mundo e tudo que havia vivido tinham ficado para trás, a não ser ele e aqueles olhos que mudavam de cor, ora castanhos, ora verdes, que de brilhantes ficavam foscos, deixando o brilho para a poeira cósmica que nos rodeava naquele estranho cosmos formado por restos de poeira trazida pelo vento, com as folhas das árvores e grãos de sujeira. Era impossível tudo aquilo não invadir os meus olhos, para mostrar que o infinito podia vir de dentro de cada um, transformando aquele instante em eterno. Era difícil distinguir o momento certo disso acontecer. As pernas e o raciocínio já não nos obedeciam e tudo começou a ficar mais distante. Guiamo-nos apenas pelo instinto e pelas luzes das estrelas e do luar. Voltei a passar a mão nele, acariciar sua barba, enquanto seu olhar se encontrava com o meu, refletindo a nossa vontade de ficar em um beijo. Finalmente, nossos olhos aceitaram o convite das trevas, se fechando para que nossos lábios começassem o ritual de união. Nossas línguas se engoliam e nos engoliam. Nossos corpos e mãos percorreram de canto a canto um do outro, enquanto a areia do tempo corria para o fundo da ampulheta e nos anestesiava de sono. Mesmo fechados, meus olhos começaram a sentir a falta das placas, talvez até mais que isso. Era a necessidade de decorá-las. Não eram simples placas, eram placas de carros e não carros de quaisquer cores. Tinham de ser vermelhos. Era parte de um ritual, do meu ritual. E para evitar consequências indesejáveis, eu deveria cumpri-lo. Ao mesmo tempo em que começava a busca pelas placas dos carros vermelhos e pelas letras e números neles, o meu corpo estava preso, fixado e anestesiado no dele. Por mais que os meus pensamentos e espírito tentassem se libertar do corpo dele, meus olhos, meus toques, minhas mãos, meus dedos, minha boca, meus lábios, língua e meu prazer de ser tocada não me obedeciam e insistiam em ter vida própria. Acorrentada aos meus desejos e prazeres do viver agora, eu temia o medo do morrer. Eu sabia dentro de mim que, por alguma razão que não é encontrada na lógica, decorar todos aqueles símbolos e signos representados pelos números e letras de todas as placas de todos os carros vermelhos chegava à combinação perfeita para desativar todos aqueles equipamentos de bomba armados em minha mente. Ao mesmo tempo em que as correntes que me prendiam desapareciam, ele desaparecia junto. Assim como as estrelas, a lua, o céu, o vento, as folhas, as poeiras e o chão, meu corpo não era mais tocado, acariciado, beijado e invadido por ninguém. Meus olhos voltaram a se abrir. Minutos após ter acordado, eu tinha apenas uma certeza. A melhor decisão era deixar o passado para trás, deixar aquele sonho de lado. Há muito tempo eu convivia bem comigo mesma, e até com ele. Mas agora que a distância era praticamente definitiva entre nós, ela também parecia ser definitiva entre mim e o que eu já fui ou o que eu era naquela noite. Mas ainda assim, ficava intrigada. Por que um sonho, mesmo que esporádico, me incomodava tanto? Por que há meses o mesmo sonho? Talvez um ano. Por que o escuro do meu quarto não é mais o meu aliado? Por que ele me dá medo? Justo eu que sempre me sentia à vontade com a ausência de cores, de gente, assunto, e agora estava dominada pelo pânico e ausente de mim. Com as mãos livres das correntes que me prendiam ao sonho, elas começaram a apertar a minha mandíbula, tensionando os meus punhos. Meus músculos estão flexionados por todo o meu corpo.
As cólicas voltaram, minha garganta e peito parecem que estão sendo apertados e meus batimentos disparavam. Minhas extremidades estavam frias. Por dentro eu tentava levantar, mas parecia que nem minhas pernas estavam dispostas a me obedecer. Eram mais de 2 da manhã e, assim como os meus sonhos com ele, estes ataques eram frequentes. Assim como os passos apressados no corredor e a porta se abrindo com rapidez, Selene, filha, olha para mim, acompanhados de alguns tapas na cara e uns trancos. No fundo, bem lá no fundo, debaixo de muito Rivotril, Lexotan, Diazepam e Lorax, toda a bebida, cigarro, maconha, cocaína, êxtase e LSD, do escuro e principalmente do medo, eu sei que minha mãe faz isso por amor e do jeito de me amar, um jeito mais dolorido e autoritário. Uma mulher de fé, é assim que podemos chamar Dona Sônia, ou simplesmente a minha mãe, uma criatura castigada pela natureza, não pela dela, mas sim pela minha. Era difícil para a pessoa com fé que movia montanhas, criada na Adventista do 7º dia, uma pessoa de hábitos limpos e de gestos duros, firmes e, acima de tudo, cheios da graça de Deus, pelo menos era o que ela acreditava. Calos nos joelhos e na testa não faltavam. Isso era o somatório de uma série de vezes que eu a fiz ajoelhar-se e colocar a testa no chão e pedir aos céus para me tornar quem eu deveria ser, ou quem ela gostaria que eu fosse, e não quem eu sou. Que talvez, se eu fosse, não estaria na situação em que estou. Talvez a síndrome do pânico, o toque, a TAG não me possuíssem, ou pelo menos eu ainda não as tivesse descoberto. Ou esse Deus que minha mãe tanto acredita e que eu não consigo acreditar, fosse capaz de me livrar disso. Alheia a isso, eu já estava consciente, mas com a cabeça no colo da minha mãe após tomar uns tapas para voltar à realidade. Eu ainda estava imóvel e me fingindo de desacordada, sabendo que agora o meu medo voltou ao seu normal, ou seja, o medo de não estar só. Minha mãe orava com uma mão apontada para o céu e a outra em minha cabeça. Ao mesmo tempo, ela encontrava espaço entre uma e a outra oração para se lamentar. Minha filha, por que você não escuta sua mãe? Meu tesouro, solte das mãos do enganador e volte a seguir o caminho estreito e descrito na Bíblia. Estamos nos últimos dias. Aquele Deus que se fez homem e derramou o seu sangue por nós está para voltar. Nós somos o povo remanescente que está descrito no livro do Apocalipse 19:30. Guarda os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. Enquanto as lágrimas transformavam o seu rosto em um rio. Eu tentava de uma forma ou de outra voltar para a inconsciência. Minha mente saía do meu corpo, abrindo a porta do meu quarto e correndo pelos corredores, descendo as escadas e batendo a porta na sala em fuga, mas simplesmente meu corpo não podia acompanhá-la. A matéria, que antes estava presa em um ataque de pânico, agora é aprisionada por uma oração que nada me fará diferença. Com um vento fresco batendo na minha face, o que restava era aproveitar a brisa que vinha da janela aberta e tentar imaginar como que uma poeira, como um ácaro, eu poderia aplainar naquela corrente, pegar outras e fugir sem que ninguém me visse. Como uma flecha, uma voz alta e grave cortava as orações. Era o meu pai, o Sr. Joaquim, um homem que passou grande parte dos seus 50 anos de vida ao lado da minha mãe, somente dedicado a ela, pautado por ela, algo triste. A única coisa boa que essas minhas recaídas causaram era que meu pai havia aprendido a dizer não. E antes o evangélico forçado, que era apenas evangélico para ficar ao lado da sua esposa, agora era alguém que questionava as loucuras religiosas de minha mãe, principalmente as orações nas horas que eu estou tendo crises. O problema dela não é oração, quantas vezes eu tenho que lhe falar isso? Dizia ele, me tirando dos braços dela e tentando me acalmar enquanto pegava minha medicação. É bom sentir um alívio para variar. Depois de escapar das garras do pânico, síndromes e transtornos, mesmo que de forma momentânea, e também das garras de uma fanática religiosa, infelizmente, também de forma momentânea, os sentimentos de gratidão e indiferença por meu pai se colidiam. É difícil no estado em que eu me encontro aceitar isso, mas é difícil lembrar-me do passado antes deste ano. Não que doa, mas é que no meio de tanta dor, as feridas se sobressaem ao resto da pele. A não ser quando eu sonho com aquela noite. Meu pai é um homem bom e acredito que ele sempre deve ter sido,
mas deve ter ficado escondido atrás dos desejos e caprichos da minha mãe, que só pioraram durante o casamento, que só pioraram conforme a sua caminhada dentro da igreja, sua autoridade divina em nossas vidas. Agora, com a mão em minha testa, acariciando e depois a beijando e desejando boa noite, querendo voltar a ocupar o lugar de pai, que um dia provavelmente foi seu. O gosto amargo na boca ao acordar pela manhã depois de ser induzida a dormir por calmantes se junta com o gosto amargo de se levar a vida em dias atuais. A vida que poderia ter sido e que não foi. Não eram nem 9 da manhã, ainda eram 8h33. 33. O barulho no noticiário da TV soa como rajadas de metralhadora apontada para o meu quarto. Balas perdidas que entram pelos meus ouvidos com frases. Aprovaram a terceirização de forma irrestrita para qualquer tipo de atividade. O Congresso aprova a reforma trabalhista. O governo quer que aliados aprovem a reforma da Previdência. O barulho era tanto para tanta coisa, mas ao mesmo tempo o silêncio falava mais alto. Eu não ouço mais as panelas, não ouço mais os uivos, não ouço mais ninguém. Ninguém que tenha feito parte daquele ritual canibal, com batuque de panela, canto em capela, estraçalhando e devorando palavra por palavra, com movimentos que continham toda a raiva do mundo. A última noite foi como muitas de minhas noites. Eram noites que eu apenas desejava a morte, como a morte me desejava. Era uma vontade para tentar esquecer de que a madrugada tem vida e que sua vida custa caro a quem fica acordado. Sempre que a morte vem ao meu encontro, penso que ela agirá de forma repentina, rápida, mas ela prefere dar avisos de que está presente em mim, prefere me tomar aos poucos, dia após dia. A inércia se arrastava do meu corpo para o tempo e já passava das 11 horas da manhã. Pensar em tirar os pés da cama era como dar um passo para o abismo. A falta de vontade de sair da cama era a mesma de sair do mundo. No meu quarto era invadida pela luz do sol, que me intimava junto ao calor dos seus raios a sair definitivamente da cama, enquanto entrava correndo pelas frestas da janela e invadia meus tímpanos, fina, doce, cremosa, feminina, manhosa e familiar. Eu conhecia aquela voz. Junto a ela me vinham lembranças de noites que eram para ser eternas, mas que se enterraram debaixo das lembranças. Noites em que eu e essa voz, que atendia pelo nome de Maíra, passávamos com a nossa turma, regadas a vinho barato, corote, postura de adultos e a inconsequência doce e louca de jovens que não se vestiam de verde e amarelo, não dançavam na avenida e não corriam atrás do pato. Eram noites em que tínhamos a liberdade de ser quem nós éramos. Noites que poderíamos tentar ser o que não conhecíamos. Noites em que tentávamos ser mulheres, homens, seres humanos, criaturas, seres nascidos para viver e não sobreviver. Sem distinção de sexo, sem gênero, sem amarras. Eram movimentos e mais movimentos de nossos lábios, 2, 3 lábios, às vezes 4 lábios, saliva, língua, dente, pelo, toque, atrito, seios, a maciez daqueles seios, a água na boca, a vontade dela. Bons tempos. Você viu quem voltou? Disse minha mãe, com sua voz invadindo o meu quarto por debaixo da porta e aparecendo do nada, me questionando desconfiada se eu reconhecia a voz que vinha da casa vizinha. Ela fingia não saber do meu interesse, não só por Maíra, mas do meu interesse pelos ritmos do corpo, da rua palpável, da amizade palpável. Ela desconfiava que eu fosse o que eu realmente sou. Mas o silêncio é o remédio dos hipócritas. A indiferença a cura dos covardes e os olhos baixos o escudo de quem não encara a realidade como ela é. A vontade de não ouvir mais a voz da minha mãe, somada com a vontade de ouvir Maíra, era o combustível para enfrentar o sol e abrir a janela pela primeira vez em dias. O sol já não me cegava, mas incomodava. Assim como tudo em minha atual situação. A presença de minha mãe, as omissões de meu pai, o ar limpo que entrava em meu sistema respiratório, os raios de sol que entravam pela fresta da janela, o pó que vinha debaixo da porta, as vozes que invadem o meu silêncio e Maíra, que fazia meu coração bater mais forte, algo que não acontecia desde aquela noite. Em cima da cômoda do meu quarto, a televisão,
Aparelho que eu sempre falava ser o reflexo do que as pessoas tinham por dentro. Agora era o meu espelho dentro daquele mausoléu mal iluminado que refletia meus cabelos lisos, bagunçados, sempre negros, sempre brilhando no escuro. O rosto mais fino do que naquela noite, mais fino do que Maíra lembraria. Rosto maquiado com as olheiras, lábios brancos, lábios pálidos, não lembrando mais os que outrora foram tocados. Ombros finos, marcando a camisa branca GG com a gola recortada por mim, que uso para dormir, além da minha cueca desbotada e frouxa na bunda. Aquela imagem me mostrava como o fino andava junto comigo. Além do meu rosto e ombros estarem mais finos, minhas coxas, que nunca foram carnudas, agora pareciam ter sumido. Mesmo assim, eu ainda me lembro do toque, ou dos toques daquela noite, mesmo que por muitas vezes era melhor esquecê-los, porque doía saber que eu já fui feliz. Abrindo a porta do quarto, o carpete bege com os desenhos marrons era o trilho que levava até a escada. Os olhos vermelhos me guiavam degrau por degrau. Descendo, eu olhava para a sala e ia voltando com o tempo, vendo duas crianças, duas meninas de vestido correndo de um lado para o outro na sala. Eram vozes, gritos e risadas, enquanto o mundo girava e girava. E quando eu as vi, tinham dado lugar a ele e aquela barba, que eu ainda podia sentir tocar com as minhas mãos, enquanto mais uma vez a voz da minha mãe apareceu do nada. Vai ficar aí parada, no meio do caminho? Me fazendo voltar à realidade. O mundo exterior, asfalto, cachorros latindo, carteiro e sorveteiro trabalhando enquanto andam, as calçadas que ficavam para trás conforme as pessoas andavam, o sol, o céu azul, o vento frio, tudo aquilo que eu tinha deixado para trás e que só via pela janela do meu quarto eram também a realidade, e se eu quisesse sentir todos aqueles toques que ficaram tatuados em meu corpo, as sensações, os gostos que ficaram para sempre em meu paladar, teria que encarar de novo, sair do meu quarto, dos meus medos, manias, angústias. Era hora de aceitar a dor. A expectativa, a frustração, o coração acelerado e batendo mais forte. Era chegada a hora de voltar à vida, de viver e não apenas respirar. Tragar o cigarro e ver a paisagem da fumaça.